Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Flávio Dino nem faz mais questão de esconder que estamos em um estado de exceção sem qualquer resquício de democracia. Nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. É ameaçadora a forma como o ministro se refere ao Executivo e ao Judiciário como se fossem um só poder, prontos para rasgar as páginas da nossa Constituição e desfazer qualquer decisão tomada no Parlamento, a Casa do Povo. Não é por menos que na quinta-feira o ministro Dias Toffoli liberou para a pauta do STF a ação que trata da regulação das redes sociais. Por falar em rasgar a Constituição, também nesta semana que passou, 8 ministros da Suprema Corte não só a rasgaram, como limparam seus traseiros com as páginas quando revogaram a graça constitucional que o ex-presidente concedeu ao deputado Daniel Silveira. Nunca na história deste país uma graça presidencial foi revogada. E como você deve saber, na manhã de quarta-feira, Jair Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Verini, que investiga adulteração em cartões de vacinação. A operação não investiga desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas, mas sim quem tentou dar um balão no Zé Gotinha. Os agentes da PF cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e o policial militar Max Guilherme, segurança do ex-presidente, foram presos. Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas teve seu celular recolhido. Tudo isso aconteceu a mando de Alexandre de Moraes e um dia após o revés sofrido pelo governo e pelo STF na votação da PL da censura. Na quinta-feira, a jornalista Daniela Lima fez todo um carnaval para anunciar que a CNN teve acesso em primeira mão a áudios trocados entre Ailton Barros, ex-major do Exército e aliado do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Cid. Segundo ela, ambos teriam discutido, em dezembro de 2022, sobre um suposto plano de golpe de Estado. Então hoje já é 00:59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes, comandante do Exército. Segue esse parceiro de crime segundo a PF de Cid no áudio. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Será que isso será a bala de prata de Moraes contra Bolsonaro? Por outro lado, o governo do Cachaça vem colecionando derrotas. A Câmara dos Deputados derrubou o decreto do Lula que mudava o marco legal do saneamento. Mesmo com 60 bilhões em emendas, o governo não conseguiu maioria para passar a PEC da censura. O mercado financeiro está descontente com os rumos da nossa economia. E estamos à espreita da CPMI do 8 de janeiro e da CPI do MST, onde Ricardo Salles será o relator e o coronel Zucco presidente. Bom, no vídeo de hoje vamos nos aprofundar em todos os assuntos que marcaram a última semana, para assim tentar entender o que podemos esperar dos próximos dias. Afinal, para que Netflix se moramos no Brasil? Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Abre aspas para o presidente da Câmara dos Deputados.
O Congresso precisa aprovar o projeto de lei 2630, porque do contrário, o STF tomará a frente e realizará ele mesmo a regulamentação das mídias sociais. Fecha aspas. Este foi um dos argumentos do Arthur Lira em favor da aprovação do PL da censura na sessão da última terça-feira. Este argumento também foi usado por Flávio Dino e até pelo Felipe Neto. Abre aspas para o youtuber oficial do Planalto. A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Fecha aspas. Ou seja, estão todos assumindo com a maior normalidade do mundo que o STF é o poder máximo dessa república. Estão assumindo com a maior naturalidade do mundo que o Brasil não possui mais um Estado democrático de direito. Temos que entender que em uma democracia, muito mais importante que o sufrágio é a descentralização de poder. No século XVIII, Montesquieu já pregava que o poder absoluto de um governo era uma ameaça à liberdade individual e que a melhor forma de evitar o abuso de poder era dividir o poder em 3 ramos distintos e independentes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é responsável pela implementação das leis e políticas governamentais. O poder legislativo é responsável pela elaboração e aprovação das leis, enquanto o poder judiciário é responsável pela interpretação e aplicação das leis. Cada ramo do governo tem sua própria esfera de competência, o que garante um equilíbrio de poder e impede que um ramo do governo exerça um controle excessivo sobre os outros. Montesquieu argumentava que ao dividir o poder em 3 ramos distintos e independentes, seria possível garantir que nenhum indivíduo ou grupo tivesse controle absoluto sobre o governo, além de ser uma forma eficaz de proteger os direitos dos cidadãos e garantir a justiça e a igualdade perante a lei. A tripartição de poder de Montesquieu foi uma influência significativa na redação da Constituição dos Estados Unidos. Desde então, dividir o poder entre executivo, legislativo e judiciário tornou-se um princípio fundamental das democracias modernas em todo o mundo. A nossa Constituição também adota a tripartição de poder, sendo assim, é o Congresso que detém a função de legislar. No Brasil, quem pode criar e mudar as leis é o Poder Legislativo, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Executivo também pode criar leis, no tanto que estas sejam aprovadas no Congresso. Quando deputados e senadores se juntam para criar ou barrar uma lei, teoricamente quem está fazendo isso é o povo, visto que deputados e senadores são escolhidos através do voto popular. São representantes diretos dos interesses dos diversos setores da sociedade. É por isso que o Congresso recebe o nome de Casa do Povo. Já os membros do Poder Judiciário não são escolhidos através do voto popular. Sendo assim, se estamos em uma democracia, cuja etimologia da palavra significa poder exercido pelo povo, os membros do Judiciário não podem criar as leis que vão determinar os rumos da nação. No entanto, no Brasil vem acontecendo uma aberração no qual o Judiciário usurpa as prerrogativas do Legislativo e coloca-se ele mesmo a fazer leis em vez de interpretá-las e garantir que sejam cumpridas. Sendo assim, Arthur Lira deveria se referir a essa aberração não para convencer parlamentares a aprovar um projeto, mas sim para repudiar a intromissão do Supremo sobre aquilo que compete exclusivamente ao Congresso. Quando o presidente de uma das casas legislativas admite como certa essa interferência, ele está desmoralizando o Congresso Nacional. Ele está literalmente entregando nossa moribunda democracia para ser devorada pelos urubus togados. A triste verdade é que na prática, no Brasil, não existe mais liberdade de expressão para quem se posiciona à direita. Dependendo de quem você critica, há uma boa chance de ser alvo de bloqueio de perfis,
o que equivale à censura prévia, além de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e cancelamento do seu passaporte. Os casos são inúmeros e, neste momento, existem pessoas na cadeia ou até mesmo no exílio por suposto crime de opinião. E todo esse aparato de repressão que foi criado para perseguir e calar a direita brasileira nos últimos 5 anos será plenamente oficializado e consolidado através do projeto de lei 2630. No entanto, justamente por ainda existir um pequeno resquício de liberdade de expressão nas redes sociais, conseguimos, em tempo recorde, pressionar os deputados contra o projeto de lei, o que fez, pelo menos por enquanto, que ele não obtivesse os votos necessários. E isso resume porque o atual governo e o Supremo querem de qualquer maneira regular as redes sociais. Temos que ter em mente que muito melhor do que prender o Bolsonaro ou torná-lo inelegível é impedir que outro presidente possa ser eleito como foi Bolsonaro em 2018, sem dinheiro e sem apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Sem contar que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pela tia do Zap no grupo da família tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Em outras palavras, o comunista rechonchudo está dizendo: vamos oficializar a censura neste país independente do Congresso, independente daqueles que foram eleitos para legislar. Aceita que dói menos. Não é por menos que 2 dias após a Câmara adiar a votação da PL 2630, o ministro Dias Toffoli liberou para a pauta de julgamento do plenário do STF uma ação que visa regular as redes sociais. Trata-se de um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo em questão estabelece que os provedores sejam responsabilizados pelos conteúdos postados nas redes sociais. Ou seja, a partir do momento que não é mais o usuário responsável pelo que ele posta nas redes, mas sim a plataforma, sabendo que a justiça brasileira identifica no discurso conservador os riscos contra a democracia e a produção de fake news, na prática a esquerda continuará livre para se expressar e a direita será ainda mais cerceada pelas próprias redes sociais, pois estas temerão as implicações jurídicas. Seria colocado o último prego no caixão da liberdade de expressão. Por isso, não caia nesse papinho canalha de que as redes sociais não podem ser um território sem lei, pois já existe legislação para todos os crimes que podem ser praticados nas redes sociais. O que eles querem é blindar os donos do poder das críticas do cidadão comum. O que eles querem é impedir o movimento que colocou o fim no Teatro das Tesouras. Bom, antes de irmos para os próximos assuntos, queria passar um recado rápido e extremamente importante. Como você já deve saber, justamente por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal foi desmonetizado. O que significa que eu não ganho mais 1 centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Bom,
O STF formou maioria para derrubar o indulto de graça constitucional concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado federal Daniel Silveira. Os únicos ministros que votaram a favor da manutenção da graça, os únicos ministros que se mantiveram fiéis à Constituição foram Cássio Nunes e André Mendonça. Em abril do ano passado, o STF condenou o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão no regime fechado, pagamento de multa no valor de R$ 192 mil, além da cassação dos seus direitos políticos. Para se ter uma ideia, a pena base de homicídio são 6 anos de reclusão, ou seja, caso você tire a vida de uma pessoa, você pode ser condenado a 6 anos de prisão. Daniel foi condenado a quase 9 anos simplesmente porque xingou alguns ministros da Suprema Corte. Sendo que, de acordo com o artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Além disso, os ministros julgaram um processo cuja acusação foi fundamentada numa lei já revogada, a Lei de Segurança Nacional. E a suposta principal vítima, Alexandre de Moraes, foi quem definiu a punição do réu. E na Lei dos Crimes de Responsabilidade de 1950, no artigo 39, inciso 2, diz que é crime de responsabilidade um magistrado proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. O que significa que os ministros que condenaram Silveira não poderiam sequer julgá-lo. Diante disso, o ex-presidente, fazendo uso de uma prerrogativa constitucional, concedeu a graça de indulto presidencial a Daniel Silveira. E para que não tivesse risco de contestação, Bolsonaro concedeu o indulto de acordo com decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes. A questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, um devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal. Neste vídeo, vimos o ministro da cabeça de ovo defendendo o indulto presidencial quando, em 2017, o então presidente Temer, que o colocou na Suprema Corte, resolveu perdoar 85% das penas de alguns de seus coleguinhas criminosos do colarinho branco. Todos que foram agraciados pelo indulto do vampirão estavam envolvidos em corrupção pesada. Não podemos esquecer que Cesare Battisti, o terrorista assassino que foi defendido por Luiz Veludo Barroso, recebeu das mãos do Lula, em 2010, uma espécie de indulto ao negar sua extradição tão solicitada pela Itália. O artigo 5º da Constituição diz exatamente quais são os crimes insuscetíveis de graça presidencial. Abre aspas. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Fecha aspas. Como se vê, não encontramos o crime de xingar ministro do STF. Daniel Silveira não matou ninguém, nem colocou bomba em qualquer lugar como fez Cesare Battisti. Silveira apenas gravou um vídeo xingando o Fachin por ter proibido operações policiais nos morros cariocas.
o que levou à morte de um policial muito amigo seu. E por esse crime, Alexandre de Moraes condenou o deputado a quase 9 anos de prisão. Mas enfim, vamos para o nosso último assunto. Pegaram meu telefone, perguntaram a senha. Eu falei, meu telefone não tem senha, tá? Nunca tive senha no meu telefone. E assim foi feita lá a busca e a apreensão. O motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi para eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina. Todas as vezes que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, ele tinha passaporte diplomático, o que isentaria ele e sua família de apresentar comprovante de vacinação. Sendo assim, por que raios Bolsonaro fraudaria seu cartão de vacina? Pelo que parece, os assessores de Bolsonaro realmente falsificaram os registros de vacinação para poder acompanhar o ex-presidente nas viagens. E se ficar devidamente provada a maracutaia, mesmo sendo um crime absolutamente ridículo, ainda mais se comparado com os esquemas de corrupção que víamos nos governos anteriores, os envolvidos devem sim ser punidos, de acordo com a lei e seguindo o devido processo legal. No entanto, tudo nessa investigação é uma aberração. Primeiro porque tramita dentro de um inquérito ilegal, no caso, o inquérito das milícias digitais. Temos que entender que o inquérito das fake news, por exemplo, é inconstitucional porque a Constituição Federal não dá ao Poder Judiciário atribuição para instaurar nem conduzir inquéritos. O Judiciário pode, quando muito, autorizar investigações solicitadas pela polícia ou pelo Ministério Público, mas não pode jamais tomar a iniciativa de instaurar um inquérito. A ilegalidade, portanto, diz respeito à forma do inquérito. Já com relação ao conteúdo, até onde se pode saber, uma ou outra aí das inúmeras condutas investigadas poderiam, em tese, caracterizar algum ilícito penal. Isso forçando muito a barra, mas poderiam. Já no inquérito dos atos antidemocráticos, que foi arquivado pelo PGR, o problema era o oposto. Formalmente, o inquérito era legal, visto que foi aberto pela Procuradoria-Geral da República, que depois pediu sua instauração no STF. A ilegalidade, nesse caso, estava no objeto da investigação, pois inquérito só pode ser instaurado para investigar crime. E não existe o crime de manifestação antidemocrática. Tanto é assim que partidos de esquerda fazem tranquilamente há décadas manifestações de rua pedindo revolução comunista, ditadura do proletariado, e às vezes até fazem atos dentro da Câmara para celebrar ditadores como Lenin, Stalin e Che Guevara. E exatamente por não existir crime tipificado em nosso Código Penal, o PGR não poderia ter feito outra coisa senão arquivar o inquérito. Só que quando isso aconteceu, o Alexandre de Moraes, por iniciativa própria, instaurou na sequência um outro inquérito, o das milícias digitais, que exatamente como o inquérito dos atos antidemocráticos, o objeto da investigação não constitui um crime tipificado no Código Penal. Resumindo, o novo inquérito, esse das milícias digitais, reúne o pior dos dois mundos, pois juntou a ilegalidade formal do inquérito das fake news, visto que o juiz não pode abrir inquérito, e também a ilegalidade do inquérito dos atos antidemocráticos, que apura fato que não constitui crime. Bom, mas voltando para o caso em questão, como falei, tudo é uma aberração. Além de tramitar em um inquérito completamente ilegal, pelo que consta, o objetivo da fraude seria burlar as restrições sanitárias impostas pelos Estados Unidos. No entanto, a pergunta que é preciso ser feita é a seguinte: o que isso tem a ver com o inquérito das milícias digitais presidido há anos pelo excelentíssimo ministro da Cabeça de Ovo? O que um crime comum de falsificação de documentação sanitária, que deveria ocorrer em primeira instância, tem a ver com um inquérito das milícias digitais que apura discurso de ódio e promoção de fake news nas redes sociais? Olha como a imprensa interpretou a decisão de Moraes. Abre aspas.
Moraes usou interpretação ampliada entre fake news e vacina ao decidir contra Bolsonaro. Fecha aspas. Interpretação ampliada. Como muito bem disse o jornalista João Luiz Mauad. Abre aspas. Interpretação ampliada é o novo eufemismo criado pelos especialistas da mídia militante para as ilegalidades e abusos supremos. A partir desta tese, Moraes e seus pares estão autorizados a fazer o que bem entenderem. Juiz natural, império da lei, devido processo legal e outros princípios jurídicos basilares viraram letra morta em Pindorama. Tudo em nome da defesa da democracia, claro. Fecha aspas. Bom, Anderson Torres não estava no Brasil no dia 8 de janeiro e não existe nenhuma prova cabal que aponte para uma possível omissão de sua parte com relação aos atos. Contra o ex-ministro do GSI, G. Dias, existe um vídeo demonstrando sua omissão e talvez até a sua condescendência com os atos. E ele sequer foi investigado. Diante disso, não existe qualquer explicação plausível para manter Torres preso e G. Dias livre, a não ser que Moraes esteja submetendo Anderson Torres a uma tortura psicológica até que ele invente alguma confissão que possa deixar Bolsonaro inelegível. Agora, com essa operação esdrúxula da carteirinha de vacinação, não é diferente. Moraes está em posse do celular do Bolsonaro e ainda prendeu 6 pessoas ligadas a ele. É claro que a carteira de vacina foi só um meio para isso. O que ele quer é achar algo ou forçar alguma confissão que pavimente a retirada de Bolsonaro do cenário político, ou através da prisão, ou pelo menos através da inelegibilidade. E assim, chegamos na suposta troca de mensagem entre Ailton Barros e o tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso preventivamente nesta quarta-feira. Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das 4 linhas. E aí, nessa ordem de operações. Nos decretos e assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo na casa dele, como ele faz com todo mundo. Esse áudio não foi veiculado ao vivo. Daniela Lima apenas leu a transcrição e garante que houve uma discussão entre Cid e um aliado também do Exército para tramar um golpe de Estado. Entretanto, o tal diálogo transcrito pela jornalista mostra somente um lado falando, sem a resposta do outro. Ou seja, tudo indica que não foi dessa vez que o ministro da cabeça de ovo conseguiu a bala de prata contra Bolsonaro. Uma coisa é prender de forma ilegal um deputado por um crime totalmente contestável. Outra coisa é fazer o mesmo com o ex-presidente mais popular do país. Moraes não é burro, muito menos louco. Psicopatas, diferente dos loucos, agem de forma fria e meticulosamente calculada. O careca sabe que ainda não chegou a hora de tirar Bolsonaro do jogo. A pergunta que fica é a seguinte: quem vazou isso para a CNN? Esses supostos áudios do celular do coronel Cid estão com a PF e com Alexandre de Moraes. O vídeo gravado no dia 8 de janeiro pelas câmeras internas do palácio que estavam sob sigilo também foram vazados para a CNN. Quem tinha acesso a esse vídeo, além do GSI do Lula, também era a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes. Bom, se nos dois casos o vazador foi o mesmo, estamos falando de algum agente da PF ou do ministro da cabeça de ovo. Entenda uma coisa, Moraes só está lado a lado com o Lula no que diz respeito à censura nas redes. Analisa comigo. Estamos à espreita da CPMI do 8 de janeiro e da CPI do MST, onde Ricardo Salles será o relator e o Coronel Zucco o presidente. Eu não acredito que Moraes vai impedir a tramitação de um processo de impeachment contra Lula. Na minha opinião, o governo do ex-presidiário já caiu. A Câmara dos Deputados derrubou o decreto do Lula que mudava o marco legal do saneamento. Mesmo com 60 bilhões em emendas, o governo não conseguiu maioria para passar a PEC da censura. O mercado financeiro está descontente com os rumos da economia. E para completar, Lula bateu de frente com os globalistas. Fez isso ao permitir que navios iranianos atracassem em nossa costa, ao atacar a hegemonia do dólar nas transações internacionais e, por fim, ao culpar os Estados Unidos e a União Europeia pela continuidade da guerra na Ucrânia. Como eu sempre falo aqui,
o sistema nunca foi petista propriamente, apenas enxergou em Lula uma oportunidade de expelir Bolsonaro. No Teatro das Tesouras, o sistema sempre pendeu mais para o lado dos sociais-democratas. Estes sim, verdadeiros parceiros dos globalistas, estes sim, verdadeiros parceiros do ministro da cabeça de ovo. Posso estar errado, mas quando olho o tabuleiro da política brasileira, vejo todas as peças caminhando em direção ao picolé de chuchu. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta da perseguição, todos os canais de cunho conservador migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!